Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós faremos a resolução das aulas 29 e 30. Então peguem o material, acompanhem, se necessário, façam as devidas correções, ok? Para quem não lembra qual foi a aula que nós trabalhamos nas aulas 29 e 30, foram as aulas que nós vimos a respeito das orações subordinadas e substantivas, verificando a classificação, trabalhando toda a construção e, claro, nós trabalhamos a descrição, a norma e as operações de sentidos que cada uma delas ocasiona dentro do parágrafo do texto. Com isso, o Enem foi pautado dentro do estudo da apostila. Então, neste caso, nós estudamos os aspectos linguísticos da língua portuguesa, o uso da língua norma culta e variação linguística causada pela classificação das orações subordinadas, certo? Então, olha só a primeira questão que aparece para nós. Há situações em que se pode produzir praticamente o mesmo sentido por meio de uma oração substantiva ou por um substantivo e seus satélites. Em casos como esses, a escolha de uma possibilidade ou outra é uma questão de estilo. Transforme a oração substantiva em destaque em uma expressão que tenha como núcleo um substantivo do mesmo radical do verbo. Então, ele já disse para nós que aqui nós temos orações subordinadas substantivas e ele pede que transforme essas orações em uma expressão que tenha como núcleo um substantivo, tá? Então, nós temos da letra A até a letra C todas as orações subordinadas substantivas e agora nós vamos fazer toda essa mudança, como ele pede aqui, dentre essas partes que estão em negrito, tá? E olha só como fica a resposta. Eu tenho na letra A, um dos candidatos a presidente do Brasil confirmou que certo país da América do Sul estimula o plantio e o refino de cocaína. Olha só como ficou com a mudança. Um dos candidatos a presidente do Brasil confirmou o estímulo de certo país da América do Sul ao plantio e ao refino de cocaína. Então, qual foi a mudança que foi ocasionada? No lugar de eu colocar aqui estimula, que é verbo, eu coloco o estímulo, que é substantivo, tá? Então, eu faço essa mudança. Vários grupos sociais defendem que o Congresso deva votar leis mais duras contra a corrupção na administração pública. Mudando, vários grupos sociais defendem a votação pelo Congresso de leis mais duras contra a corrupção na administração pública. Fiz a mudança, olha só, votar em a votação. Então, o que for verbo, eu coloco como substantivo, tá? Retirando aí a funcionalidade de oração e colocando como substantivo. É unânime a convicção de que a liberdade de imprensa é necessária para a democracia. É unânime a convicção da necessidade da liberdade de imprensa para a democracia. Então, verifique se no material vocês colocaram nesse formato. Caso não tenham colocado, faça a devida correção, certo? Segunda questão. Transforme os complementos em destaque em oração substantiva, permutando o substantivo por um verbo do mesmo radical, ou seja, o seu cognato. Então, nós temos aqui o rol de alternativas da letra A até a letra C e, com isso, olha só a resposta. Letra A. A população da periferia da capital reivindica a construção de mais creches pela prefeitura. Olha só com a mudança. A população da periferia da capital reivindica que a prefeitura construa mais creches. Então, lá na primeira questão, eu fiz a mudança de oração para substantivo e agora, na segunda questão, eu faço a mudança de substantivo para verbo, tá? Ocasionando aí uma oração. B. Astrônomos já descobriram a existência de planetas fora do sistema solar. Fazendo a mudança, astrônomos já descobriram que existem planetas fora do sistema solar.
C. Nas últimas eleições, mais de um político propôs a redução dos impostos. Nas últimas eleições, mais de um político propôs que reduzissem os impostos, ou que fossem reduzidos os impostos, ou que se reduzissem os impostos. Então, na letra C, nós temos 3 alternativas de respostas, 3 possibilidades, tá? Passando agora para a terceira questão. Observe o trecho a seguir. O líder nacional do partido declarou que ele sempre se opôs a que exigissem que se cobrasse mensalidade dos partidários. Nesse fragmento, não há erros gramaticais, nem problemas que prejudiquem a sua clareza. No entanto, a repetição do que 3 vezes em tão curto espaço. Para evitar esse inconveniente, substitua as orações subordinadas substantivas por substantivos equivalentes. Olha só como fica a construção. O líder nacional do partido declarou sua constante oposição à exigência de cobrança de mensalidade dos partidários, tá? Então, observem aí toda a reestruturação do parágrafo. 4. No enunciado que se segue, há uma ambiguidade. O presidente da estatal propôs uma seleção mais cuidadosa dos chefes de departamento, tá? Assinale a alternativa que faça um comentário equivocado. Letra A. O enunciado original é ambíguo porque a expressão dos chefes de departamento pode ser interpretada como agente ou paciente da seleção. B. Permutar o complemento destacado por orações subordinadas substantivas é uma maneira de desfazer a ambiguidade do enunciado. C. O presidente da estatal propôs que os chefes de departamento fossem mais cuidadosamente selecionados. Os chefes são pacientes do processo de seleção. D. O presidente da estatal propôs que os chefes de departamento selecionem com maior cuidado. Os chefes serão executores de seleções cuidadosas. E letra E. Outra redação que desfaria a ambiguidade da frase seria: o presidente da estatal propôs dos chefes de departamento uma seleção mais cuidadosa. Vocês podem marcar sem medo, a alternativa é, tá? Então, nós percebemos aqui que na letra E há um comentário equivocado com relação a essa estrutura que foi apresentada para nós, tá? Quinta, analise a oração destacada em cada um dos itens de acordo com o seguinte código. A. Para subordinada substantiva subjetiva. B. Para subordinada substantiva objetiva direta. E letra C. Para subordinada substantiva objetiva indireta. Agora cabe lembrar, quando é que eu tenho uma oração subordinada subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, tá? Nós temos itens de 1 a 5 e olha só como ficou o rol aí das respostas. Item 1. Os gaúchos acham que o mate amargo é uma bebida deliciosa, tá? É letra B, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, por se tratar aqui do verbo acham, tá? Sem o auxílio da preposição. Item 2. A ONU prevê que até 2050 a população da Rússia sofrerá uma queda de 20%. Novamente, letra B, por se tratar do verbo prever, tá? Item 3. Segundo a ONU, é previsto que a população da Rússia cairá de 150 milhões de habitantes em 1990 para 114 milhões em 2050. Nós temos aí uma oração subordinada subjetiva, é previsto, já característica desse tipo de oração. Item 4. Inúmeras publicações, tá, de saúde informam seus leitores de que bons hábitos alimentares e exercícios físicos prolongam a vida por mais de uma década. De que, nós temos aí uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. E no item 5, não basta aos países em desenvolvimento
que seus governantes sejam recebidos com pompa e cerimônia dos países desenvolvidos, tá? Então nós percebemos aqui que nós temos a letra A como resposta, que é uma substantiva subjetiva, tá? Sexta, analisa as orações de acordo com o código, já fazendo o complemento aí do restante das orações subordinadas substantivas. Para o A, oração subordinada substantiva predicativa. Para o B, oração subordinada substantiva completiva nominal. E para o C, oração subordinada substantiva apositiva, tá? Nós temos novamente dos itens 1 a 5, que diz o seguinte. Olha só as respostas. Item 1. A verdade é que tanto o FMI quanto o governo brasileiro passam por uma crise de credibilidade. Nós temos aí a predicativa, tá? Lembrem dos verbos de ligação, lembrem da construção. E o verbo de ligação que ela se pauta é o verbo ser. Claro que ele, conjugado, pode assumir outros formatos, como no caso do verbo é, tá? Item 2. Centenas, milhares de buracos dão às vezes a sensação de que se trafega numa capital bombardeada. Nós temos aí uma completiva nominal, por se tratar aqui com a relação com o nome sensação, tá? Que no caso não é um verbo. Se fosse um verbo, nós estaríamos trabalhando ou com a objetiva direta ou com a objetiva indireta. Item 3. Corrupção escondida vale tanto como pública. A diferença é que não fede, tá? Ou seja, nós temos novamente uma predicativa por se tratar aí verbo ser, toda a estrutura que a gramática traz para nós. Item 4, a notícia de que melhorou a posição brasileira no ranking da qualidade de vida suscita sentimentos ambíguos. Nós temos aí uma completiva nominal, tá? Por se tratar a notícia. Então, é importante que você esteja atento se é verbo, se é nome, para que você faça a classificação correta. E quinta e última, item 5, desejava realizar um grande sonho, que todos os homens vivessem pacificamente. 2 pontos, A positiva, tá? Portanto, 5 podem colocar a letra C. Sétima questão, não tenho dúvidas de que a reportagem esteja à procura da verdade, mas é preciso ressalvar de que a história não pode ser escrita com base exclusivamente em documentos da polícia política. Das duas ocorrências de que, no excerto anterior, uma está correta e a outra não. Justifique a correta. Olha só aí a resposta. A ocorrência correta é dúvidas de que a reportagem, já que o substantivo dúvidas pede complemento iniciado pela preposição de, até mesmo quando este é uma oração, como no trecho considerado que nós lemos aqui, a sétima questão, que foi do vestibular da FUVEST de São Paulo, tá? E a letra B, corrija a incorreta dizendo por quê. Olha só a correção. O fragmento incorreto quanto à regência verbal, que vocês estudaram lá no primeiro ano, é ressalvar de que a história, a construção gramatical correta seria ressalvar que a história. O verbo ressalvar pode ser transitivo direto, quando existe preposição, quando existe complemento, sem preposição. E aí, no caso, ele exige um complemento sem essa preposição, tá? 8. Compare os dois enunciados a seguir. 1. Os bancos ainda não informaram ao público que suas taxas de juros para empréstimos subirão. E o 2. Os bancos ainda não disseram ao público se suas taxas de juros para empréstimos subirão. Ele está pedindo para você assinalar a alternativa que faz um comentário correto sobre ambos. Então nós temos da letra A a letra E e vocês podem marcar, sem medo, a letra B, tá? Que diz o seguinte. Ambas as orações destacadas são substantivas. Em 1, para empréstimos serão reajustados. Em 2, o redator demonstra não saber desse fato ou não quer dizer que sabe, tá? Justamente pela utilização do que e do se, conforme eu expliquei na aula anterior para vocês. Um indica certeza e o outro indica incerteza, tendo aí
em sua estrutura, conjunções integrantes que fazem parte da oração subordinada substantiva, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais Agenda Edu e até a próxima.